Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui para mais um episódio do nosso projeto Estudos Bíblicos, de Gênesis a Apocalipse. Dando continuidade à palavra de Deus, nós lemos no episódio anterior ao capítulo 39. E hoje então nós vamos ler o capítulo 40, que continua falando sobre a história da vida de José. José na prisão interpreta 2 sonhos. No versículo 1 e os que seguem, a palavra de Deus então diz assim: E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou-os aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhes disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. E na vide 3 sarmentos, e estavam como brotando, a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo do Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. E as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau. E as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro enforcou, como José havia interpretado. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, vemos aqui no capítulo 40, José agora sendo usado para interpretar sonhos dentro da prisão, do cárcere. O copeiro e o padeiro haviam cometido falhas diante do Faraó e tinham sido enviados ao guarda para que ficassem presos juntamente com José e servissem a José. E no tempo que eles estavam juntos no cárcere, o copeiro e o padeiro sonharam sonhos a qual não tinham como interpretá-los, não sabiam interpretar os sonhos. José, vendo eles e vendo que eles tinham sonhado, diz a eles que a interpretação dos sonhos é de Deus, precisa vir do alto. E aí então José pede para que eles contem os seus sonhos e José interpreta. Então ao copeiro, a qual tinha visto uvas e recebendo da mão do faraó o copo, né?
ele interpreta como sendo levantado novamente a sua função de ofício como copeiro dentro do reino. Já ao padeiro, a cesta que ele vê nos sonhos sobre a sua cabeça e pássaros comendo tudo aquilo que estava ali dentro, José interpreta como que o faraó, então, colocando e crucificando ou enforcando a vida do padeiro. E, de fato, então, as duas interpretações, elas acontecem, elas são, de fato, acabam acontecendo, né? O copeiro, então, levantado como copeiro novamente, e o padeiro acabou sendo enforcado. Nós vamos ler ainda no capítulo 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. Então agora nós vamos começar a entender o porquê José interpretou sonhos no capítulo anterior, e agora nós vamos ver o porquê que esses sonhos foram importantes na vida de José. Aqui agora, então, depois de 2 anos, o faraó sonhou também. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó, pois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios, e faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a faraó. Então falou o copeiro a faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes, e interpretou-los os sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou os seus vestidos e veio a faraó. E faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete. E respondeu José a faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Então disse faraó a José: eis que meu sonho, estava eu em pé na praia do rio, e eles que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. E não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia quem houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém ouve o que me interpretasse. Então disse José a faraó: o sonho de faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a faraó. O que Deus há de fazer mostrou a faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantarão-se 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima.
e que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então aqui José agora estava diante de Faraó e interpretando os sonhos que Faraó tinha sonhado. Ninguém havia no reino do Egito que pudesse ter interpretado os sonhos de Faraó. E aí o copeiro lembrou-se de José quando estava na prisão, ao cárcere, e que havia sonhado, e da mesma forma como José interpretou, aconteceu. E aí Faraó manda chamar José, e José vem então para que ele possa interpretar as 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as 7 espigas boas e as 7 espigas miúdas. E Faraó então achou graça na vida de José e então olha para ele com essa interpretação, com bons olhos. E de fato então, a gente vai ver aqui que no capítulo 41, ainda no que segue, Faraó põe José agora então como governador do Egito, porque Deus tinha orientado José a falar de que o Faraó teria que cuidar agora desses 7 anos que viriam de fartura, para que pudesse acumular alimentos e a terra pudesse estar preparada para ir enfrentar os 7 anos que viriam depois, que seriam de fraquezas, né? Então, a gente vai ver aqui, né, no versículo 38, a palavra disse ainda assim, Deus diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Safnet-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, a mãos cheias. Ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. Guardou o mantimento das cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimos trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asnate, filha de Potifera, sacerdote de On. Chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome de segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura, como havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Muito bem, queridos. Vemos aqui então José agora saindo do lugar do problema, saindo do lugar da aflição, da injustiça, e sendo colocado agora diante de Faraó, diante de uma pessoa de importância, que seria então a presença do Faraó, e diante dele interpretando sonhos, e Faraó estabelecendo ele então como governador do Egito. Querido, eu quero que você entenda que eu e você, quem sabe, possamos estar passando por algum problema,
ou alguma dificuldade, ou alguma aflição. José, perceba que ele passou 2 anos neste cárcere. 2 anos ele ficou preso ali. Injustamente, lembrem, por quê? Porque a mulher lembramos aqui, a mulher de Potifar enganou a José, fazendo parecer que ele gostaria ou estaria interessado nela, mas ao contrário, era ela que estava interessada em dormir com José. Então, injustamente, ele foi colocado na prisão. E na prisão, então, ele teve 2 sonhos que ele consegue interpretar, que seria do copeiro e do padeiro do reino. E através do copeiro, que continua na casa de Faraó, fazendo serviços de copeiro, ele se lembra que José havia interpretado sonhos e fala ao Faraó. O Faraó então chama José, e ali então começa Deus a estabelecer em José a liderança no reino do Egito, não na casa dos seus pais, né? Aqui a gente leu de novo, ele recorda da casa dos seus pais, mas ele diz, lá eu tive, Deus não me fez mais lembrar de lá, mas aqui na terra da aflição, onde eu sofri, Deus me levantou e me colocou em lugares altos. Então, Deus quer te colocar em lugares altos, independente do lugar que você esteja, do lugar que você está vivendo. Quem sabe dentro do seu trabalho você tem muita influência negativa, muitas pessoas que não concordam com a tua visão e os teus princípios e valores. Mas é neste lugar também que Deus quer te levantar como um homem e uma mulher de Deus e que fará a diferença nessa terra. Percebo que José, como governador, ele resolveu todo o problema dos 7 anos da fartura, acumulou trigo e pão para que nos 7 anos de miséria, de fome, houvesse mantimentos na casa do Egito. E depois povos vizinhos vinham até o Egito para comprar também os pães a qual José conseguiu armazenar. Querido, que você possa também ser, assim como José, persista e não desista do projeto de Deus em sua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida no dia de hoje, que você possa sair deste episódio fortalecido e que, se você esteja nos acompanhando até aqui e tem gostado do nosso conteúdo, eu peço, deixe seu like nos nossos vídeos, compartilhe esses vídeos com mais pessoas, deixe o seu comentário, escreva o que você tem percebido sobre a sua vida no que diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para nossas vidas e que ela possa ser usada para que eu e você possamos crescer e avançar no reino de Deus. Amém? Quero orar por você ainda para nós encerrarmos mais este episódio do projeto Estudos Bíblicos de Gênesis a Apocalipse. Fecha teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração e eu vou orar por você. Querido Pai amado, Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, Deus, diante da Tua grande presença. Aqui estamos, Deus, diante da Tua face, Senhor. Queremos declarar, Deus, que nós somos Teus filhos e que por sermos Teus filhos temos uma identidade no Senhor. Esta identidade, Deus, é que faz, Deus, com que a cada dia e a cada manhã as Tuas misericórdias venham se renovar sobre cada um de nós. Que Tu possas tocar agora, Deus, no mais íntimo de cada vida, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, começa, Deus, agora a fazer com que toda a influência do inimigo seja paralisada sobre esta vida, Pai. Que a influência que o inimigo possa estar tentando contra a vida de quem aqui está agora ouvindo esta oração possa ser neutralizada através das forças do Espírito Santo de Jesus. Os anjos de Deus estão acampados agora ao redor da tua vida. Perceba que você está agora guardado à sombra do Onipotente. Deus estende a sua mão diante da sua vida. E Ele agora declara que sobre a tua casa nada poderá chegar a não ser a presença de Deus. Todo dardo inflamado do inimigo, toda ação do maligno não prevalecerá contra a tua vida. Tome posse dos projetos que Deus tem sobre a tua vida. Tome posse da certeza de que, assim como José, você vai persistir e não vai desistir da caminhada que um dia você escolheu. Deus estava com José todo o tempo, fazendo com que ele, agora, depois de passar por um período de deserto, de sofrimento e de aflições, pudesse estar sendo colocado em lugar de destaque.
Deus quer levantar eu e você para estarmos em lugar de destaque, em lugar de honra, para que o reino de Deus seja estabelecido. Lembre, é para que eu e você cresçamos na presença de Deus e possamos estabelecer o reino em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa conduzir os teus pensamentos, as tuas ações e as tuas atitudes, pedindo perdão e confessando os nossos pecados diante de Deus. Que Deus possa, cada dia, fazer com que a tua fé esteja somente voltada a Cristo. E quando o sentimento de tristeza, de aflição, de sofrimento vier, assim como a palavra diz, olho para o alto, de onde me vem o socorro? Deus está lá, esperando, aguardando nós nos achegarmos a Ele. Esteja em comunhão com Cristo todos os dias, para que Deus possa fazer a diferença na tua história, assim como fez na história de José, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, querido.